Em casa depois você leia Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. A ordem dos versículos que eu li aqui você vai identificar na história, amém? Começo com Mateus 26 vai dizer: então Jesus lhes disse: essa noite vocês todos me abandonarão, porque está escrito nas escrituras: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu tiver restaurado, que eu tiver ressuscitado, irei para a Galileia e me encontrarei com vocês ali. Mas Pedro respondeu: Senhor, se todos os outros te abandonarem, eu não te abandonarei. Ao que Jesus respondeu: Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo quando se separa da palha. Porém eu, em oração, supliquei por você, para que não lhe falte fé. Porquanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto a ir à prisão e até morrer pelo Senhor. Entretanto, Jesus rebateu Pedro novamente: Pedro, eu vou te dizer uma coisa, entre agora e amanhã de manhã, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, afirmando que não me conhece. Mas Pedro continuou insistindo, e ele falou: mesmo que seja necessário que eu morra com o Senhor, eu nunca o negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus acompanhou seus discípulos, deixou a sala do andar superior, como de costume, e foi para o Monte das Oliveiras orar. E ele falou para os discípulos: orem para que não sejam vencidos em tentação. No meio da oração, os discípulos começaram a dormir. E voltando pela 3ª vez a eles, Jesus lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Já chega. Chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Se levantem, precisamos ir embora. Vejam, o meu traidor chegou. Imediatamente, enquanto Jesus falava, apareceu Judas, um dos 12. E ele estava com a multidão armada de espadas e cacetes, enviados pelos sacerdotes principais, mestres da lei e outros religiosos. Portanto, logo que chegaram, Judas caminhou para Jesus e disse: Mestre! E o abraçou e o cumprimentou com um beijo. Então a multidão agarrou Jesus e o prendeu. Quando os outros discípulos viram o que estava para acontecer, eles disseram: Senhor, podemos lutar? Nós trouxemos as espadas. Então Pedro puxou uma espada, cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada, por acaso eu não vou beber do cálice que o meu pai me deu? Não resistam mais. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram. E havia um jovem que estava seguindo a Jesus, vestido com apenas um lençol. E quando a multidão tentou agarrá-lo, ele escapou nu, deixando o lençol para trás. Então o pelotão de soldados com seu comandante e guardas dos judeus prenderam e amarraram Jesus e levaram à casa de Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote. Então Pedro ia seguindo Jesus de longe com outro discípulo. E esse outro discípulo, ele era conhecido do sumo sacerdote. E ele falou com a moça que tomou conta no portão e deixou Pedro entrar. E ele entrou para acompanhar de perto o julgamento. Enquanto Pedro estava guardado no pátio, ele se sentou com os soldados, esperando para ver o que ia acontecer com Jesus. Então chegou uma mulher e disse: você estava com Jesus porque vocês dois são da Galileia. Mas Pedro negou em alta voz, dizendo: eu não sei o que você está falando. Mais tarde, fora do portão, outra criada viu Pedro e disse aos que estavam por perto: este homem estava com Jesus de Nazaré. E Pedro negou novamente, e dessa vez com o juramento: eu não conheço esse homem. Pouco depois, os homens que estavam ali vieram a ele e disseram: nós sabemos que você é um dos discípulos dele, por causa da sua maneira de falar. Então Pedro se amaldiçoou e jurou: eu não conheço esse homem. Então o galo cantou. E naquele momento Jesus olhou para Pedro, e Pedro olhou para Jesus. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia dito: hoje antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro foi para fora do pátio, chorando amargamente. Amém? Esse texto, ele vai explicar com detalhes, o compilado que eu li, as atitudes de Pedro durante a paixão de Cristo. E fica nítido que de um momento para o outro, o comportamento de Pedro simplesmente mudou. Quando os discípulos estavam com Jesus na ceia, e ele falou que era necessário que ele fosse preso, e que a palavra dizia que
ele seria ferido e os discípulos iriam fugir, Pedro tem um posicionamento firme e fala: Senhor, ainda que todos os outros te abandonem, eu nunca vou te deixar. Então Jesus falou: Pedro, deixa eu te explicar um negócio aqui, vem aqui, Pedro. O diabo, Satanás, ele está reivindicando a sua vida no mundo espiritual. Ele pediu você e os discípulos para peneirar como trigo quando se separa da palha. O diabo está clamando, está com sede na tua vida e na vida dos discípulos, Pedro. Mas fica tranquilo, que eu intercedi por vocês. Então Pedro insistiu: Senhor, ainda que seja preciso morrer com você, eu vou. E Jesus disse: Pedro, é o seguinte: antes que o galo cante, você vai me negar e vai dizer que eu não te conheço. Mas Pedro permanecia com o posicionamento firme de não abandonar o seu mestre, o seu amigo, aquele que mudou a história. E ele falou: Senhor, eu quero insistir com você, que eu não vou te abandonar, ainda que eu tenha que morrer. E todos os discípulos compraram a ideia e falaram: Jesus, nós não vamos te abandonar. Então eles foram orar. E no momento da oração, Pedro começou a dormir. E quando eles acordaram, Jesus falou: olha, Judas chegou, é o momento. E aí Pedro ainda estava cumprindo a promessa dele. Ele tinha uma postura firme. Ele estava decidido em não abandonar Jesus. E quando, no momento em que vão prender Jesus, em que Judas dá o sinal, em que os guardas avançam, os discípulos, eles falaram: Jesus, nós estamos com as espadas, vamos lutar? Pedro nem esperou Jesus falar nada. Ele pegou a espada dele e partiu para cima do centurião e cortou a orelha do centurião. A intenção era matar, mas como Pedro, pescador, e um capitão de guerra, soldado de guerra, Pedro só tirou a orelha. Mas nesse momento, algo chocou Pedro. Pedro não entendia, ele ainda não havia compreendido o porquê era necessário Jesus morrer, padecer, embora Jesus tivesse avisado a Pedro várias vezes aos discípulos. Ele não compreendeu. E quando Jesus falou: Pedro, guarda a tua espada, já basta, não é assim. Os discípulos ficaram amedrontados, a multidão prenderam Jesus e a multidão cresceu em cima dele. Então todos os discípulos fugiram, de uma maneira que um seguidor de Jesus, quando a multidão tentou pegar ele, pegou as roupas, ele rasgou as roupas, ele deu um jeito de se arrancar daquele lençol e fugiu pelado, de tamanho momento de pressão. E com essa pressão, no meio do caminho Pedro fala: não, eu vou voltar atrás de Jesus. Eu não sei porque eu tive essa reação, já que eu prometi isso para ele, mas eu vou voltar atrás de Jesus. Ele vai com outro discípulo, que a Bíblia não fala quem é, seguindo Jesus de longe. E quando ele chega no local em que Jesus está sendo julgado, esse outro discípulo dá um jeitinho, eles entram e Pedro fica no pátio. Então Pedro se depara com uma cena inusitada. Ele estava cercado de soldados no pátio acompanhando o julgamento. Pedro estava cercado dos soldados que ele havia acabado de enfrentar com espada. Então naquele momento a pressão sobre Pedro aumenta de uma forma inexplicável. Então as pessoas começam a identificar que ele era um dos discípulos. Então o comportamento de Pedro muda, as características de Pedro mudam. O homem que era valente, corajoso, que estava com Jesus até a morte, simplesmente começa a negar Jesus. Simplesmente ele fala: eu não conheço Jesus. E ele começa a jurar, ao ponto dele se amaldiçoar e falar: eu não conheço Jesus. E a Bíblia fala que ele começou a se amaldiçoar. E nesse momento o galo cantou. Pedro olhou para um canto e Jesus estava olhando em Pedro. E Pedro começou a chorar de forma amarga, porque ele se lembrou do que Jesus havia falado. Agora, o que aconteceu com Pedro? Como que Pedro mudou simplesmente de um momento para o outro? Como que alguém que estava decidido a ir com Jesus até a morte, como que alguém que estava enfrentando os soldados momentos antes, vira a chave na vida dele, ele simplesmente começa a negar Jesus. Ele acabou de enfrentar os soldados, estava cheio de coragem, mas o que aconteceu nesse momento com Pedro? O que aconteceu com o caráter, o que aconteceu com as atitudes de Pedro? Ele estava passando por um momento que ele estava tendo uma crise de identidade. Por um momento, sumiu o Pedro corajoso. Por um momento, sumiu, desapareceu o Pedro
Pedro que era leal e entrou um Pedro ingrato, um Pedro que se amaldiçoou, um Pedro que falou que não conhecia o homem que mudava a história dele, um Pedro covarde que negou Jesus com medo dos soldados, com medo da sua reputação. Algo aconteceu que mudou a vida de Pedro, e simplesmente isso foi uma crise de identidade que o diabo estava querendo colocar em Pedro, porque ele sabia que se ele mudasse quem Pedro era, se ele colocasse Pedro em uma forma de covarde, tirasse o Pedro corajoso e transformasse no Pedro covarde, ele não ia viver os sonhos e as promessas que Deus tinha para ele. Crise de identidade, ela significa que nós simplesmente deixamos de fazer o que nós estávamos fazendo e procuramos outras coisas. Imagine que uma pessoa, em outras palavras, uma pessoa ela começa do nada a duvidar daquilo que motivava ela a crescer. É aquela pessoa que começa uma faculdade empolgada, crendo que o curso vai abrir portas, que começa um relacionamento, crendo que vai formar uma família, mas no meio do nada as coisas perdem o sentido, no meio do nada os sonhos que brilhavam, os sonhos que ardiam no coração, não tem mais sentido, não tem mais lógica continuar com aquilo, eu quero outras coisas. Essa crise maldita, ela vem para fazer com que as pessoas esqueçam de tudo que Deus fez na vida delas, se esqueçam dos sonhos, se esqueçam das promessas, aquilo que queimava no coração simplesmente é ignorado, e as pessoas simplesmente passam a ter uma vida infeliz, uma vida triste, uma vida com a imagem deformada. É isso que o diabo quis fazer com Pedro, e é isso que ele tenta fazer com cada um de nós. Ele quer mudar o caráter que Jesus botou, que Jesus transformou em nós. Jesus nos transformou, Jesus nos deu sonhos, Jesus nos deu projetos, coisas que queimaram no nosso coração, coisas que nós falamos, cara, eu quero conquistar isso, eu quero viver o que Jesus tem para mim, eu quero uma vida abundante, eu quero crescer, mas vem o diabo e ele quer mudar a sua imagem, ele quer mudar quem você é, ele quer botar algo que você não é dentro de você para te paralisar. Mas hoje nós vamos desmascarar as atitudes, as armadilhas, as mentiras do diabo. Hoje toda crise de identidade vai cair por terra em nome de Jesus. Ei, eu quero dizer que hoje os teus sonhos voltam, hoje o teu coração volta a queimar, os projetos, os primeiros começos vão voltar a queimar no teu coração. Aquilo que Deus falou que ia fazer na tua vida, você vai voltar a crer e vai viver tudo que Deus projetou para você. Deixa eu correr. A primeira coisa que você tem que entender é que existe uma guerra no mundo espiritual pela sua vida. Olha que no começo do texto, Satanás viu que Pedro tinha sonhos, que um dia Jesus falou: ei Pedro, vem ser pescador de homens. Ei Pedro, eu te digo que sobre essa pedra, você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Satanás olhou e falou: cara, Jesus está escolhendo ele para dar continuidade no ministério, Jesus está escolhendo os discípulos para montarem a igreja dele, eu tenho que parar esse cara. Então começou no mundo espiritual um clamor de Satanás falando: eu quero a vida de Pedro, eu quero parar a vida de Pedro. Pedro não vai viver os sonhos que Deus botou no coração dele, Pedro não vai viver as promessas que Jesus falou. O diabo começou a declarar isso no mundo espiritual, e quem narra isso é o próprio Jesus. Ele falou: Pedro, Satanás está pedindo para peneirar vocês, ele quer apagar tudo que eu fiz nesses 3 anos de caminhada na vida de vocês, ele quer matar os sonhos, ele quer acabar com os projetos, ele quer colocar uma imagem de fracasso, de derrota, tirar a imagem de Deus que está em você, Pedro. E é isso que ele quer fazer com a gente, é isso que ele quer fazer conosco. Ele quer mudar a nossa imagem, quer tirar a nossa esperança, quer matar a nossa fé. Mas fica tranquilo, porque a gente não vai dar crédito para o diabo aqui não. O texto continua, e Jesus fala: mas é o seguinte Pedro, eu estava ouvindo o diabo falar, e eu intercedi por vocês,
Eu orei por vocês para que a fé de vocês não se perca. Eu intercedi para que o diabo não toque na vida de vocês. Fica tranquilo, Pedro. Quem está intercedendo por você sou eu, Jesus. E eu quero falar que não foi só por Pedro que ele intercedeu. Jesus intercedeu também por você. Intercedeu por mim. Ele viu que tinham sonhos grandiosos de Deus para a tua vida. Jesus viu que tinham coisas grandes, coisas preciosas, que você ia crescer, que você ia romper e que o diabo ia se levantar para impedir isso. Então Jesus já intercedeu nos céus. Jesus já declarou uma palavra de que o diabo não pode te tocar, de que você está protegido pelo diabo, de que os seus sonhos, os seus projetos vão dar certo em nome de Jesus. Olha a oração de Jesus, eu vou ler para vocês, está lá em João 17. Jesus orando a Deus: não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade, ó Pai. Versículo 20. Não estou orando somente por eles, pelos discípulos, mas também por aqueles que um dia vão crer em mim no futuro, por causa do testemunho deles. Minha oração é por todos eles, que eles sejam um, como eu sou em ti, ó Pai, porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Está na Bíblia. Jesus, você nem estava pronto ainda, você não existia, e Jesus já estava orando por você, e existe uma oração, uma intercessão no mundo espiritual em seu favor, e não é uma oração minha, não é uma oração de pastor nenhum, não é uma oração de discípulo nenhum, foi o próprio Jesus que orou por você, falando: a sua vida vai dar certo, o diabo não vai parar os teus planos, você vai vencer, você vai crescer, você vai prosperar, o maligno não vai te tocar. Vamos seguir. O diabo não parou por aí. Clamou no mundo espiritual, e ele encontrou um muro chamado Jesus. Ele falou: por aqui não vai. Então vou ter que tentar fazer Pedro desistir. Eu vou ter que fazer que Pedro desacredite dele mesmo, porque o diabo não podia fazer mais nada. O diabo não tinha mais forças nenhuma para parar Pedro, porque Jesus falou: não vai. Assim como ele fez uma vez com Jó, que ele foi lá no céu e falou: Deus, deixa eu tocar na vida de Jó, para mostrar para o Senhor que Jó vai te largar, porque tem um cerco de Deus, eu não consigo tocar na vida de Jó. Ele foi também lá no céu e falou: deixa eu tocar em Pedro. E Jesus falou: não, agora você não toca, aqui você não consegue. Então, como o diabo não tinha acesso, a única maneira é fazer Pedro desacreditar no que Jesus falou. A única maneira do diabo impedir o propósito era fazer com que Pedro não cresce nas promessas, com que Pedro, do dia para a noite, virasse outra pessoa, abandonasse os sonhos e voltasse a ser um velho homem. E é engraçado, porque o projeto de Satanás para fazer isso foi colocar uma imagem em Pedro, colocar uma identidade em Pedro totalmente oposta de quem Pedro é. Porque quando a gente fala da paixão de Cristo, seja um filme, seja a história, quando você vai comentar, você sempre se lembra de Pedro como um traidor, como aquele que negou Jesus. E negar Jesus significava covardia, significava ingratidão a tudo que Jesus fez para ele. Então o diabo falou: eu vou colocar uma identidade em Pedro, eu tenho uma forma, uma memória, um rótulo de sujeira, de miséria, de covardia, eu vou colocar ele em Pedro, eu vou transformar em Pedro em quem ele não é, porque assim ele não vive os propósitos de Deus. Mas é engraçado porque quando você olha a paixão de Cristo, e se você olhar os personagens principais, você tem Jesus, o protagonista, porque ele é o salvador da humanidade, e de fato Jesus é o salvador da humanidade. Você tem Judas, que é o traidor, mas Judas merece o título de traidor, porque ele foi traidor. Mas Pedro não foi um covarde, mesmo ele errando, mesmo ele negando Jesus, não significa que o erro dele, a falha momentânea, representava quem ele era.
Isso só nos mostra que era o diabo falando: eu vou colocar essa imagem em Pedro de qualquer forma. Ou vocês vão me dizer que um homem que sai do barco no meio de uma tempestade para andar em cima das águas é covarde. Quem aqui já viu pesca mortal? Quem aqui já viu aqueles mares lá, os pescadores indo no barquinho, o mar entrando, os caras ficam com colete, cinto prendendo no barco, morrendo de medo. Tu vai dizer que um camarada que sai do barco e pula no meio do mar para encontrar com Jesus é covarde? Ou você vai me dizer que um camarada que enfrenta um exército romano é um covarde? Pedro não era covarde, Pedro não era ingrato. Em um momento que ele foi confrontado a deixar de ser discípulo de Jesus, ele falou: Jesus, para onde nós iremos se só tu tem as palavras de vida eterna? A Bíblia mostra as características de Pedro, e se tem uma coisa que ele não era ingrato, era covarde. Mas era isso que o diabo queria fazer na vida dele para impedir o propósito. E Pedro acabou por um breve momento caindo nessa armadilha. E por que ele caiu na armadilha? Porque ele não havia entendido o propósito dos dias ruins. Embora Jesus houvesse conversado com Pedro várias vezes para explicar o propósito e falar: Pedro, é necessário que o Filho do Homem morra e ressuscite, porque Pedro, se isso não acontecer, o Espírito Santo não vem. Se isso não acontecer, Pedro, não tem igreja. Se isso não acontecer, Pedro, a humanidade não é salva. Então esses 3 dias ruins, esses 3 dias de trevas da paixão de Cristo são necessários. Mas quando Jesus falava isso para Pedro, ele falava o quê? Senhor, de forma alguma você vai morrer. Então, por não compreender o propósito da cruz, por não entender o que ele tinha que passar para chegar nos sonhos, para chegar nos projetos que Deus botou no coração dele, no meio do caminho, quando veio a situação difícil, Pedro se frustrou. Pedro ficou sem entender o que estava acontecendo. Vou fazer uma pergunta para vocês: quando vocês olham para os seus sonhos, para os seus projetos, o que vocês veem de Deus ali? Qual o propósito de Deus nos seus sonhos? Como o teu projeto glorifica a Deus? Como o teu projeto muda a tua família? Como os teus sonhos mudam as pessoas que estão ao teu redor? Como o sonho que está no teu coração agrega na igreja, agrega no evangelho? Você precisa entender isso. Você precisa entender o poder do teu sonho. Você precisa entender o propósito do teu sonho, porque senão quando o dia ruim vier, você não vai entender que você precisa passar pelo momento ruim, para passar pela provação e continuar para chegar no teu sonho. Você desiste se isso não acontecer. Como é que Pedro ia construir uma igreja, pregar o nome de um Jesus, sendo que Jesus não morreu e ressuscitou? Então era algo necessário. E infelizmente, dias ruins são necessários para o nosso crescimento. Momentos de trevas, infelizmente, são necessários para que nós venhamos entender não entender o nosso propósito, viver o nosso propósito. Quer ver uma coisa? Eu estava falando para a pessoa: amigão, como é que tu vai saber que Deus abre a porta, que Deus prospera, se tu não tivesse sido demitido? Chegou o dia ruim, o cara foi trabalhar e foi demitido, está passando por um momento ruim. Mas é necessário, talvez, ele passar por isso para ele aprender que há um Deus que faz o mínimo, que abre uma porta de emprego. Porque se ele não crê que Deus faz o mínimo, ele não vai acreditar que Deus faz algo impossível. Como é que você vai crer que Deus cura se você não passar por uma situação de enfermidade na sua vida ou na sua família? Como é que você vai crer que Deus restaura se você não tiver nada para restaurar? Se a sua vida for perfeita, você não vai precisar de Deus. E o próprio Jesus falou: eu não vim para os médicos, para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Eu vim para aqueles que precisam de mim, para aqueles que estão passando por uma situação que precisam de mim. Então, no meio do teu sonho, no meio dos teus projetos, vão ter momentos ruins, mas esses momentos servem, são necessários para você aprender que Deus pode fazer mais, que Deus vai te tirar não só dessa situação, mas de situações piores que vão vir na frente, que Deus é poderoso infinitamente mais para fazer tudo o que pedimos ou pensamos. Lá em Coríntios vai falar: e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão sobre a condenação dos seus pecados. Se Cristo não tivesse cumprido a obra,
não teria sonho, não teria chamado, não teria projeto, não teria igreja e não teria salvação. Mas porque Ele ressuscitou, porque Ele no terceiro dia ressuscitou, porque Ele cumpriu o propósito, Ele nos deu poder para nós vencermos o mundo, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu o poder de poder realizar os nossos sonhos. A nossa fé nele não é em vão, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e nele está todas as nossas promessas, na vitória dele está tudo aquilo que nós precisamos. Mas para ter ressurreição, teve que ter morte. Para ter sonhos e promessas se cumprindo, para um dia Pedro ser cheio do Espírito Santo, pregar para uma multidão e 3.000 pessoas se converterem, e ele falar: cara, era esse o sonho que Deus botou no meu coração, e isso estava se cumprindo. Para ter isso, teve que ter o período da morte e da ressurreição de Jesus. Foram talvez os 3 piores dias da vida de Pedro e dos discípulos. E talvez você também está passando pelos seus piores momentos, pelos momentos mais escuros da sua vida. Mas eu quero falar que Pedro teve apenas 3 dias de trevas, 3 dias ruins, mas ele caminhou com Jesus por 3 anos. Foram 3 anos de milagres, 3 anos de plenitude, 3 anos de provisão, 3 anos sendo suprido por Jesus, para cá apenas 3 dias de trevas. Eu declaro na sua vida também, que para cada dia ruim, 1 ano de milagre, para cada 3 dias ruins, 3 anos de provisão, 3 anos de plenitude. Ei, o que você está passando agora não se compara com o que Deus vai fazer na tua vida. O que você está passando agora é apenas a pontinha do iceberg. O todo está nas mãos do Senhor, o todo está nas mãos do Senhor, e Ele vai fazer muito mais do que vocês pediram, do que vocês imaginam. E para finalizar, eu tenho uma notícia boa, porque o plano do diabo deu errado. Ele tentou no mundo espiritual, Jesus não deixou. Ele tentou botar uma identidade de fracasso em Pedro e deu errado. Por que deu errado? Porque quando o diabo finalmente conseguiu chegar em Pedro, Jesus já tinha chegado há muito tempo, amigão. Quando o diabo falou: eu vou fazer de Pedro um fracassado, Jesus já tinha feito de Pedro um vitorioso há muito tempo. É engraçado, porque a Bíblia faz questão de dar um detalhe específico quando Pedro nega Jesus. Por mais que ele negasse, por mais que ele dissesse não, ele não conseguia esconder a natureza de Cristo que estava dentro dele. A essência de Deus que havia sido construída dentro dele não mudou. Porque os soldados falaram: cara, não adianta você negar. Quando você fala a boca, você é igual a Jesus. Não adianta você negar. Tem algo indiferente em você. Você não é igual a gente. Eu olho para você e eu vejo Jesus. Pedro, para de negar. A maneira que você fala denuncia Jesus na sua vida. Ei, quando o diabo chegou para envergonhar, quando o diabo chegou para acabar com os sonhos de Pedro, Jesus já estava lá há muito tempo dizendo: diabo, não adianta tentar. Eu já fiz dele um vitorioso. Não adianta tentar. Eu já fiz dele um sonhador que vai viver os sonhos. Não adianta tentar. Eu cheguei primeiro na vida de Pedro. Salmo 139:16 diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Ei, antes mesmo da sua mãe e do seu pai pensarem em você, planejarem em você, escolherem seu nome ou qualquer coisa, Deus já havia escrito todos os seus dias. Deus já tinha um plano, um projeto de alegria, de vitória, de sucesso para a sua vida. Deus chegou na tua vida muito antes que qualquer outra pessoa, que qualquer outra situação. Deus já chegou e decretou: ei, vai ser um vitorioso, ei, vai ser um vencedor, vai ser um feliz. Os seus dias já foram escritos por Deus, e Ele escreveu dias de alegria, dias de paz, dias de bondade e não dias de fracasso. Cara, a Antonella foi algo incrível na nossa vida, porque eu não podia ter filhos, o problema estava em mim. E eu ia em médico e nada dava certo.
mas eu coloquei no projetando. Eu quero uma filha, menina, em janeiro de 2020. Botei no projetando. E continuei indo nos médicos, fazendo os exames. Fui no apóstolo, oração. E fui trabalhando para gerar. E quando foi no final de janeiro, início de fevereiro, de 2020, descobrimos que a Larissa estava grávida. Entenda, eu projetei, nós projetamos, nós oramos, pedimos uma menina. Nós recebemos de Deus uma menina, mas muito antes de eu ter esse desejo, muito antes de eu botar no meu caderno dos sonhos, Deus já tinha colocado a Antonella no livro dele lá nos céus. Deus já tinha preparado algo para ela e falado: vai ser uma vitoriosa, vai ser uma mulher de Deus, vai ter sabedoria. E foi assim com você também, meu amigão. Deus já tem um plano para você, um sonho, um projeto para realizar na tua vida. E esses projetos são aquilo que você precisa viver para ter uma vida boa, agradável e perfeita. O que eu tenho que fazer, pastor, para ter acesso a esses planos? O que eu tenho que fazer para conhecer o que Deus quer fazer na minha vida? O que eu tenho que fazer para viver o que Jesus tem para mim? Eu estou marcado por um erro que eu cometi, mas esse erro não define quem eu sou, pastor. As pessoas colocaram um apelido em mim, um apelido preconceituoso, disseram que eu não ia dar certo nada, colocaram um rótulo de derrota em mim. O que eu tenho que fazer para assumir a minha verdadeira identidade em Cristo e viver o que Ele tem para mim? Você precisa crer em Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz no seu lugar, e que o sangue dele te redime dos pecados. O sangue dele, o sacrifício dele na cruz te dá a vida eterna. E é essa obra na cruz, ele morrer e ressuscitar, que foi necessária, que é necessário para que a sua vida seja transformada. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Coloca a mão no teu coração. Não importa como foi a tua vida até hoje, os fracassos, as derrotas. O diabo pode até achar que ele conseguiu matar os teus sonhos. O diabo pode até achar que ele chegou na tua vida para te aprisionar, para tirar de você a esperança, para tirar de você os desejos de crescer, de prosperar. Ele acha que ele destruiu a sua família. Ele acha que ele acabou com a sua história financeira. Ele acha que ele vai ter você dentro do rótulo que ele quis colocar. Mas eu quero dizer que Jesus chegou antes na sua vida. E da mesma forma que Jesus voltou atrás de Pedro depois que Pedro negou e falou: Pedro, você me ama? Está aqui o chamado, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro, eu ressuscitei, eu estou aqui de volta falando: você tem um chamado, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Da mesma forma, Jesus está aqui hoje dizendo: ei, você me ama? Eu tenho um sonho para você. Você pode deixar eu entrar na sua vida? Eu vou mudar a sua história. Você me ama? Você quer caminhar comigo? Eu vou restaurar os seus sonhos. Eu vou ressuscitar a tua família. Eu vou ressuscitar as tuas finanças. Eu vou ressuscitar a tua saúde. Tudo que você precisa fazer é permitir que eu entre na sua vida e mude a sua história. Os planos de Deus continuam à sua espera. Você só precisa dele para acessar esses planos e ter uma vida abundante, uma vida extraordinária. E hoje, nessa noite, você tem a oportunidade de mudar a sua história, de acessar aquilo que Deus tem para você, de saber aquilo que Deus vai fazer na tua vida e começar a viver uma nova trajetória, e começar de volta a sonhar, e relembrar os seus sonhos, e reviver os seus sonhos, e voltar a sonhar.